Gente, mais um dia, né? Mais um entrevistado, né? E hoje eu estou numa casa que eu tenho um profundo afeto a essa casa, as pessoas que construíram essa casa. Nós estamos com a presença hoje aqui da Marina, né? Os nossos parceiros também, né? E hoje nós estamos com uma pessoa aqui com um trabalho muito especial, um trabalho que eu valorizo muito. Então nós vamos começar a conversar. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, seu nome e o que você faz. Bom, eu me chamo Thiago, eu já tenho 20 anos de profissão, eu sou design de joias. Eu passei por várias etapas dentro do processo joalheiro de construção de uma joia. E antes mesmo de entrar nesse ramo joalheiro, eu trabalhava na área de artesanato. Então eu sempre produzia meus próprios trabalhos, até mesmo pela intenção de criar, mas não vender, porque eu era novo, então tudo para mim era novidade. Eu fui descobrindo que eu teria que trabalhar em algum tipo de processo de criação manual, e com isso veio desenvolvendo experiências, misturando materiais. Então eu vim trabalhando com argila, com madeira, já trabalhei com tapetes, fazendo tecelagem, e eu quis aprimorar meus trabalhos com metal mais nobre, usando pedra. Ninguém da minha família eu não tenho influência da minha família para a questão joalheira, mas como eu quis agregar e misturar meus trabalhos usando metal e pedras preciosas, eu comecei a fazer cursos. E com isso eu fiz vários cursos técnicos na área de joalheria, escola de Senai e outros cursos particulares. Posteriormente eu fiz cursos de computação gráfica. Então, dentro da área da joalheria eu quis, com o tempo que me restou, porque a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar, sobreviver, dividir horários com cursos, com a família e dedicar, ou seja, o que me restou eu fui abraçando, vamos colocar assim, abraçando a causa em me aperfeiçoar dos meus trabalhos e colocar toda essa minha bagagem artística com inclusão de materiais alternativos também na confecção de minhas peças. Interessante, porque a gente é de um país de grandes artistas, né? Só que ainda nós não temos nas nossas casas, né? Eu como engenheiro e como amigo de grandes arquitetos, eu nunca vi uma pessoa fazer uma casa maravilhosa, uma casa suntuosa, num bairro chiquésimo. Eu nunca vi ninguém construir um ateliê dentro de casa. Né? Sim. Então eu fico pensando como isso é uma falha, né? Gravíssima. Sim. Nossa, né? Não tem um ateliê, né? Nunca vi uma pessoa criar um camarim dentro da casa dela. Né? Como engenheiro eu já fiz quadra de peteca, eu já fiz piscina, eu já fiz salão de ginástica, né? Hoje nós já estamos fazendo sala gourmet, mas a gente não dá o espaço para o artista, né? Eu tive uma companheira, uma grande artista brasileira, e o ateliê dela era debaixo da escada da casa dela. Ou seja, no cantinho, né? Cantinho, escondida, né? E ela desaparecia, e um dia a mãe dela descobre e ficou assustada, perguntando a ela o que ela estava fazendo debaixo da escada, e ela não sabia explicar que aquilo ali era o ateliê dela, né? Uhum. E essa pessoa, nada mais, nada menos, é uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, né? Então, por que a nossa casa, a nossa estrutura familiar, tá? Nós estamos na casa aqui de um grande artista, né? O professor Marcos Mazzoni, um homem... se ele fosse músico, nós íamos chamá-lo dos 7 instrumentos, né? Ele é um homem, um pluriartista, um multiartista, com todos os materiais, né? Por que na nossa vida pessoal nós não levamos essa história para dentro da nossa casa? E eu queria que você contasse para a gente como é que o menino começa a descobrir que ele é artista, né? E é interessante que o lugar que você morava, você não foi proibido de ser artista. Sim. Né? Porque a minha mãe, a par dela ser uma grande artista, ela falava assim: menino, não pinta não. Você pintou demais hoje, você pintou e bordou, você vai acertar comigo depois.
Mamãe, depois que eu fiquei adulto, a gente ficava rindo dessa fala, né? Então fazer arte parece que é pecado, né? Então como é que começou esse menino a caminhar para essa arte e por que nós não damos essa ajuda, né? Nos nossos aparelhos arquitetônicos, né? Sim. Como é que é isso para você, Thiago? Eu percebo hoje e quero perceber sempre, na verdade, que nós somos um eterno camaleão, né? Vamos dizer assim. Na nossa cultura, principalmente se tratando de Brasil, e vamos tratar por regiões, a questão de ser mineiro, né? O mineiro, ele já traz com essa bagagem de ser um pouco acanhado, um pouco tímido, ou seja, um pouco de tudo. Retraído. Né? Retraído. E tem uma tendência nas famílias em os filhos seguirem as profissões dos pais. Eu percebo que hoje as coisas já estão mudando. Tá vindo uma geração nova que não quer mais seguir uma bagagem dos pais, vamos colocar assim, um império do pai, e quer desbravar o mundo com aquilo que ele sente na sua essência, que ele é capaz. Hoje eu vejo que da infância para a adolescência está sendo um pouco... as pessoas estão percebendo isso cedo e saindo da casa dos pais já com uma direção, amigavelmente ou não, mas com uma direção já pré-determinada por eles e não já imposta pela sociedade nem pelos pais. E eu percebo que, se tratando de arte, antigamente se falava, você vai pintar? Você vai viver de quê? Você vai ser escultor? Você vai viver de quê? Ou seja, você vai ser músico? Meu filho vai ser um hippie, meu filho vai ser... Ou seja, essa introdução à não aceitação por uma característica artística, anteriormente eu percebo que ela era mais firme, né? Agora, com essa questão de redes sociais, as pessoas explorarem mais outros recursos de mídia, está tendo uma quebra da sociedade e também da família em deixar o jovem realmente ter uma visão do que ele quer ser, ou até mesmo o jovem deixar ele quebrar a cara, vamos colocar assim. Né? Se é que ele vai ter que quebrar a cara. Se é que ele vai ter que quebrar a cara. E ele quer ser artista, vamos quebrar a cara na arte. Isso, então, se faz parte da evolução, deixar uma criança... Hoje você vê crianças prodígios tocando piano, violino, né? Em todas as áreas de segmentos de arte. E antigamente isso era mais retraído. Mas na minha experiência como um artesão, que eu me vejo como um artesão dentro de um segmento da joalheria, né? Eu, voltando à sua pergunta, só quis dar uma pincelada nisso aí, mas voltando lá, eu desde criança já fui percebendo esses dotes que eu tinha, habilidades que eu tinha de construção e até mesmo de aproveitar o que já está construído e transformar em outra coisa. Então começa assim, quebrando as coisas, desmontando, vendo o que tem dentro e montando direito, estudando de novo. E vocês percebem com o tempo que suas crianças, vamos colocar assim, já vão nascendo assim com esse gene a mais de descoberta, de desbravar o mundo, né? E isso está sendo mais liberto hoje em dia, eu já percebo. E com isso, dando liberdade criativa para uma criança, para um jovem ou um adolescente, determinadas fases são chaves para isso aflorar numa criança, num jovem. De forma realmente... Isso, ou no adulto. Potente, Você né? vê poetisas hoje com 90 anos de idade. Então, ou seja, a arte ela não tem idade. A arte ela é uma essência da própria pessoa, de um ser indivíduo, né? Isso só vem aflorar a determinada época quando a pessoa realmente ter um encontro consigo mesmo, né? Se derem permissão para isso. Se derem permissões. E principalmente família, né? Você vê seu filho, pai, eu quero pular de paraquedas. Então tá, vai lá pular de paraquedas, mas que seja o melhor paraquedista de todos os tempos. Ou esses segmentos de liberdade seriam interessantes darem para quem está surgindo,
para ter oportunidade de se acharem, né? Se encontrarem na arte. Uma pergunta que está brotando aqui em mim é o seguinte: você passou pela escola formal, com certeza, né? Uma educação escolar. As escolas que você frequentou, elas te davam a opção de você ser artista? Apesar de que eu sempre pude ter a oportunidade de frequentar as melhores escolas aqui de Belo Horizonte, se tratando de Anchieta, né, Colégio Pitágoras, Promove, ou seja, eu sempre tive, vamos colocar assim, acesso às grandes escolas. Sempre teve uma oportunidade dentro das matérias dos currículos escolares de ter um certo trabalho com arte. Ou seja, eu tive dificuldade em todas as matérias, menos arte. A arte eu sempre tirava 100. Então eu percebi que desde cedo, isso para mim não era tão novidade assim. Eu adorava a aula de artes. E eram os deveres de casa que eu mais fazia em dia, era a arte. Então eu vejo que introduzindo isso até mesmo num conceito escolar, sendo da prefeitura, ou municipal, ou da escola, ou estadual ou privada, isso tem que estar aberto a todos, contando a história da arte, né? Um resumo pelo menos. Teria que ter um projeto de lei em relação a isso para introduzir a arte nas escolas, até mesmo, por que não, mesmo sendo o básico do básico, mas pelo menos saber despertar, um compositor. Né? Eu tenho uma passagem com o professor Moacir Latesa, que eu tive o prazer de ser aluno dele durante 5 anos, e o professor Moacir, no início da nossa relação, ele brigava um pouquinho comigo, porque eu chego para fazer aula com ele, sou engenheiro, um cabeça de fazer conta e essas coisas, e um dia nós tivemos uma discussão e o tema era literatura. Aí eu dei uma aula de literatura portuguesa e literatura brasileira, e ele assustou. Aí eu disse para ele que no meu colégio, que era uma escola pública, Colégio Municipal de Belo Horizonte, na batuta do professor Guilherme Azevedo Lage, eu já lia Machado de Assis na primeira série de ginásio. Fantástico. Aí ele ficou, né? E aí depois nós tivemos uma discussão sobre a Revolução Francesa, e eu fui lá na frente e dei uma aula de Revolução Francesa. Ele falou: eu não estou te entendendo. Eu falei assim: eu vou falar quem foi meu professor para ver se o senhor entende. Decano, professor Amaro Xisto de Queiroz. Ele fez assim para mim. Tá? E ao falecer ele deixou para mim a coleção dele de filósofos, né? Então eu fico perguntando por que o homem é tão tolhido de se tornar artista? É tão perigoso, é tão ameaçador para o homem ser artista. Nós estamos na casa aqui de um grande homem artista, do professor Marcos Mazzoni, né? E você conseguiu superar isso, né? Porque isso é uma coisa muito complexa, né? Principalmente quando você é perguntado de onde vai vir seu dinheiro, né? Que negócio é esse? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente andar mais um pouquinho, porque eu estou com uma coisa aqui que eu quero botar na mesa daqui a pouquinho. Sim, pois é, esse conceito de viver de arte, como eu mesmo dei uma pincelada antes, isso eu percebo que já vem se quebrando, apesar de que a gente precisa de mais incentivo, né? E voltando àquela outra questão sua que eu não mencionei dos laboratórios, toda casa realmente tem uma pessoa que tem o seu próprio cantinho da bagunça, o seu cantinho que faz suas construções ou destruições. Tem uma parede que ela gosta de fazer de tela de quadro, né? Isso. Então sempre tem que ter até mesmo um quarto para música, alguma coisa que estimule e que seja o seu repouso, que seja um hobby, mas que todos nós tenhamos que ter um hobby da arte, mesmo se não for levado à profissão, que as consequências da vida acabam te levando ou levando vocês para um outro conceito de desbravar o mundo, mas que a arte então seja introduzida na vida como um hobby. Um hobby, pelo menos. Pelo menos um hobby, que é fundamental. Você é um designer muito especial, né? Você é um designer que trabalha com
peças de metal, trabalha com pedras, né? Eu tô com uma coisa que eu posso colocar em cima da mesa? Pode pegar. Coisa então. Não, eu tô com uma obra de arte aqui, né, Maria? Eu queria que você falasse para o nosso público sobre isso. Olha a caixa, né? Olha o requinte, né? A caixa também foi eu que fiz. Foi você que fez, né? Nossa Senhora. Eu queria que você contasse para nós a história desse seu trabalho. Essa é uma coroa de Miss que foi usada em 2008, um concurso Miss Mundo Minas Gerais, de 2008, e esse concurso foi realizado em Poços de Caldas. E com isso foi feito um trabalho, uma encomenda, né, da organização para mim, para eu confeccionar a coroa. Que ia ser usada pela Miss vencedora. Isso, para a Miss vencedora, que iria ficar com a organização. E aí eu coloquei, eu quis resgatar as montanhas de Minas. Vocês estão vendo aqui que são as principais montanhas de Minas Gerais. Então, Pico de Itacolomi. Então, ela tem também o Triângulo Mineiro, que representa o triângulo com a bandeira, né? A bandeira mineira, com as granadas. São granadas, todas são pedras naturais. As pedras brancas são cristal príncipe, que é um cristal de quartzo. O nome cristal príncipe é dado a essa pedra, essa gema, pela turma que já é do ramo joalheiro, como um cristal mais limpo, né? Ah, tá. Então, por isso é dado o nome de cristal príncipe, porque existem outras qualidades, né? E então tem granadas, tem rodolita, aqui atrás tem topázio azul. Aqui atrás, ó, vocês vão indo na lateral representando as serras mineiras, e entre as serras esses vales com cachoeiras. Então aqui atrás representa as principais cachoeiras de Minas. Eu coloquei também cristais de quartzo, representando gotas de água, para demonstrar que é uma cachoeira, né? Então Minas, o que é? Minas, nossas montanhas, nossas matas, nossas águas, principalmente resgatando uma memória de uma história dentro de um concurso de beleza. Esse é um conceito que eu mais coloco nas minhas peças dentro de um concurso de beleza. Legal, e essa peça acabou quase que ela não vai lá na sessão, né? Sim, Pois, e como é que você fez na época? Conta pra nós. Isso foi uma encomenda, já tinha fechado um trabalho, a gente já tinha fechado o preço. A peça ela é toda de prata, viu? Isso aqui é tudo prata com banho de ródio. E o evento já estava todo marcado, já estava todo pronto. E aconteceu alguns problemas com o patrocínio que envolve o concurso. Lá em Poços de Caldas tinha na época um dos patrocinadores que tinha uma empresa de café na época. E acabou que houve alguma coisa, isso não me chegou até a mim de como ocorreu, mas ele acabou se desfazendo do contrato. E o concurso estava em cima da hora, então, ou seja, o concurso ia ser realizado, mas não teria coroa. Mas lógico que eu não iria deixar de levar e ter o evento. Então eu fui convidado, fui jurado, e com isso houve o evento, aconteceu. E a nossa Miss foi coroada. A Miss Sete Lagoas foi a Jeanine de Castro, isso. E 2008. E com isso se resolveu, mas o concurso tentou depois adquirir outros patrocinadores, mas o tempo foi se passando e não se sucedeu com êxito, assim, e acabou que a coroa ficou comigo. Mas eu não me preocupei tanto, porque guardei esse tempo todo, até mesmo não divulguei ela para local nenhum. É a primeira vez que eu conto isso publicamente, mas não é vergonha, as coisas realmente acontecem. Nessas negociações, nesse trâmite, então eu também não fiquei tão
preocupado, não fiquei tão abalado. O evento aconteceu, houve tudo de bem, tudo ocorreu bem, e eu voltei com a coroa e a Miss ficou sem coroa. E hoje a gente brinca, eu sou amigo dela em redes sociais e ela fala comigo, quero minha coroa de volta. Mas eu pretendo depois, quando tiver um tempo, fazer uma réplica e dar uma réplica para ela. Eu queria que você falasse para o nosso público, né, a importância, né, que você já disse da arte, né, mas a importância dos eventos sociais, a importância dos eventos sociais serem requintados, né, e você contribui com isso, né, quando você constrói uma peça maravilhosa como essa, né. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque nós ainda parece que estamos carentes de produção de eventos de alto nível, né? Sim. Como nós tivemos no passado do Brasil, né? Sim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso pra gente. Sim. Bom, se tratando de eventos, a cultura brasileira, ela não tem tanta visibilidade para concursos de beleza, né? Vamos colocar, falando de coroa de Miss, né? Falando de evento, concursos de beleza no Brasil, ele não tem tanta visibilidade porque não dá oportunidade também da mídia em demonstrar esses trabalhos. Porque por trás de um concurso de beleza, as Miss, elas fazem parte de um trabalho social, todas elas. Para ser Miss não é só ser bonita, saber desfilar. Isso eu sei porque eu já venho bastante tempo militando nessa área. Dentro do mundo Miss. Eu percebo, e nas entrevistas que a gente conversa, eu percebo muito bem que todas elas são militantes a um trabalho social. Ou na sua região, na sua cidade, até mesmo a Miss, quando ela é eleita nacionalmente, né, num concurso regional, ela abraça uma outra causa maior. Então, no caso esse evento, essa última peça que eu fiz, do concurso Miss Mundo Brasil, que hoje é classificado também com CNB, Concurso Nacional de Beleza, esse concurso ele prioriza a beleza com propósito. Então não é só a beleza. Nós estamos valorizando realmente a mulher, valorizando a performance social dessa mulher. Isso. E do ponto de vista da beleza humana também, ela tem o privilégio de ser laureada com essa. Isso, de alavancar causas, né? Entendi. Hoje, o concurso Miss Mundo Brasil, ele abraçou a causa da hanseníase. Então, existem fundos que vai para a hanseníase, para esse trabalho de combate, até mesmo divulgação, né? Então há um projeto por trás disso tudo. Até mesmo projetos de creche, de asilos, né? Então as Misses, elas fazem esse trabalho social. Mas isso a mídia não mostra. Ela só mostra a beleza, só o evento, né? E por trás disso gera muita coisa. Tem muita gente envolvida. É muito estilista, é muito artista, é cantor. Potente, né? Isso abre um leque de possibilidades desse mercado, como você mesmo mencionou. Então, no meu ponto de vista, aonde a joalheria entra nisso aí, aonde meu trabalho de confeccionar uma coroa entra nisso. Antigamente as coroas elas eram praticamente de plástico, ou outro tipo de material com banho, ou bijuteria. E era só um floral na cabeça de uma Miss e ficava por isso mesmo. Era só um ornamento sem fundamento, né? Hoje conta-se uma história com essa coroa, né? E como eu disse, em 2007 foi meu primeiro trabalho. Eu já peguei o concurso, já estudei sobre o concurso e coloquei o máximo que eu pude colocar de informação do concurso na coroa, da coroa de 2007. Ou seja, meus trabalhos, eles são conceituais, eles têm que ter uma história. Então eu não faço uma peça sem um significado, sem qualquer coisa que seja. Tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. Né? É igual uma poesia, né? Uma poesia, você consegue deixar subjetivamente muita coisa entreaberta. E uma peça física, igual vocês estão vendo aqui,
ela não pode falar numa linguagem de poética, mas é uma outra linguagem. Na realidade, ela tem um contorno, né? Ela tem uma forma. Uma né? forma. Todo esse processo pleno de sentido, né? Isso, igual essa casa que vocês estão vendo aqui, o tanto de escultura que tem, cada escultura representa, né, uma vida, uma história. É isso que é interessante. Agora, a partir daí que eu percebi que outras pessoas de outros estados começaram a entender que o concurso de beleza ele precisa agregar um conceito junto com o estado, junto com a Miss. Então a Miss carrega uma história que encaixa, vamos colocar assim, 2 em 1 ou 3 em 1, que é a faixa, coroa e a Miss. Então os 3 têm que estar muito bem alinhados, né? Então eu acredito muito bem nisso, em colocar história, um fundamento dentro de uma peça conceito. Fazer uma pergunta no ar e queria que você deixasse o seu telefone de contato, tá? O seu e-mail, depois nós vamos publicar no pé da entrevista. Eu fico pensando, talvez nós vamos ter que resgatar essa pujança desse evento, né? Eu já trabalhei já com as Misses terceira idade, eu já fui júri de Miss Brasil Universitário, né? E eu sinto que a importância desse trabalho é muito grande, né? Do ponto de vista da divulgação da pessoa humana e dessas coisas todas, né? Você está preparado para ser convidado para uma palestra sobre o assunto, para ir a uma escola, falar desse assunto? Como é que é isso para você? Estou bem preparado e, inclusive, falando nisso, tem um outro segmento de Miss, de um outro trabalho que eu estou fechando, que vai entrar nisso aí que você está falando. Por quê? Eu vou te explicar. O concurso chama Miss Brasil Plus Size. Ou seja, está se quebrando esse tabu da mulher certinha, da mulher fininha, magrinha, né? Totalmente dentro de uns parâmetros... Padrões muito esteticamente pré-determinados, né? E quem não tem aquele biotipo não vai participar dessa beleza. Isso. Né? Então, abrindo esse segmento que já está acontecendo, que é o Miss Brasil Plus Size, eu já até fiz a coroa. Onde eu quero chegar, como que você questionou, justamente é isso, a libertação da mulher, em que ela se sente à vontade com o corpo dela. Isso é, psicologicamente falando, é uma libertação, né? Feminina, né? Ou seja, não se querem ver no espelho, né? Elas perdem a vaidade, desistem de emagrecer, que é algo complicado hoje em dia. Querer emagrecer, ou seja, a pessoa ela tem que estar bem com ela mesma. Muito interessante. Então, esse Miss Brasil Plus Size, ele quebra esse paradigma da mulher conceitual para uma mulher mais fofinha, mais cheinha, de manequim acima de 42, é isso. Interessante. Então, elas estão desencanando, elas estão mais libertas com isso. Muito bom. Queria que você deixasse seu contato no ar, quero conversar mais vezes com você, tá? Eu acredito que para a autoestima humana, né, esse trabalho ele é essencial, né? Para você se autovalorizar, se autoconceituar, né? Essa possibilidade da gente sair desse biotipo, dessa Miss magrinha, e para você colocar o ser humano na passarela, né? Como queria pessoa. que você deixasse seu contato e nós com certeza vamos falar em novos momentos. Tá, tudo bem. Bom, eu tenho um site que eu administro a minha grife, a minha grife chama Luxo Primitivo, que é justamente esse paradoxo de conceitual, né? Então a minha grife Luxo Primitivo, o site é www.luxoprimitivo.com.br. Tenho o Facebook também, Luxo Primitivo Joias. Tenho nas redes sociais o Instagram, que vocês vão encontrar Thiago Seixas, Thiago S. Seixas. E Facebook também é muito fácil de encontrar. Meu telefone 31 99147 3587. Tem que te agradecer, bicho. Muito importante. Eu sou uma pessoa realmente que creio que nós temos que voltar a valorizarmos
o ser humano num mundo tão complexo que a gente tem, num mundo de tantos paradoxos, né? E eu acredito que esse trabalho, esse tipo de evento, na minha posição pessoal, eu acho muito interessante, né? Porque o ser humano, depois de uma certa idade, ele perde a alegria de viver. É isso. Né? Ele perde o charme. Isso, né? mesmo. E eu participei de um concurso de Miss Terceira Idade, que a Miss Minas Gerais, ela ganhou o concurso com 70 anos de idade. Marina estava comigo lá, né, Marina? Pois é. Foi uma coisa assim inacreditável. Eu tenho essas fotos, até hoje eu fico emocionado quando eu vejo isso. Né? E precisamos de cuidar bem, e é bom saber que você cada vez mais se especializa nisso. Então eu vou convidar o nosso público para te conhecer, né? Então, tá bom. E quero deixar um abraço no coração de todos, um beijo no coração de todos. E a sua mensagem final, qual que é que você vai deixar? Bom, a mensagem final é que temos que acreditar mais no ser humano. Ainda o ser humano é funcional. Ainda temos muito que aprender uns com os outros. Estamos num momento de transição, principalmente nacional, né? Temos que ter paciência com o que está acontecendo e manter a esperança para que dias melhores possam vir. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado e espero outra oportunidade. Beijo no coração de todos, até nosso próximo encontro.